Bom dia. Nós estamos terminando, melhor dizendo, essa meditação no livro da 1 Tessalonicenses. Ontem nós iniciamos o capítulo 4, fomos até o versículo 12. Então vamos concluir, iniciando aqui no versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que dormem no Senhor, para que vos não entristeçais com os outros, que não possuem esperança. Paulo está dizendo assim, que não quer que seja ignorante em relação àquelas pessoas que já partiram, que já faleceram, estando no Senhor. Aquelas pessoas que viviam com esperança no Senhor, que eram praticantes da palavra de Deus, e entretanto já morreram. Então Paulo vai falar exatamente sobre isso, que não seja ignorante essas pessoas que eram praticantes da palavra de Deus e entretanto já morreram. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com eles que nele faleceram. Assim como Deus ressuscitou a Jesus, que foi o primogênito, o primeiro a ressuscitar, também nos ressuscitará. Ou seja, aqueles que já morreram em Cristo, que já faleceram, mas viviam de uma maneira santa, viviam na prática da palavra de Deus, com certeza serão também por Jesus ressuscitados. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Nós, ou seja, as pessoas que estiverem vivas, quando Jesus voltar, não irá adiante, não ressuscitará, não é ressuscitar porque estarão vivos, não irão ao encontro do Senhor antes do que aquelas que já faleceram. Porque as que já faleceram, estando no Senhor, primeiro ressuscitarão, e depois aquelas outras que estiverem vivas ainda. Ou seja, todos que estiverem no Senhor irão ao encontro de Jesus. As que morreram já há algum tempo, mas estavam vivendo de acordo com a palavra de Deus, estavam no Senhor, ressuscitarão e irão ao encontro do Senhor. Os que estiverem vivos, na prática da palavra, vivendo no Senhor, irão também ao seu encontro. Mas primeiro os que já morreram. Pois dada a ordem com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que primeiro vão ressuscitar, os primeiros vão ao encontro de Jesus, aqueles que já morreram. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com esta palavra. Então, depois que os que estiverem mortos ressuscitarem, então os que estiverem vivos, então, que serão arrebatados e irão ao encontro do Senhor no céu. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Em relação ao tempo, porque assim como tem muitas religiões, muitas seitas, muitas pessoas, filósofos e outros já se levantaram pelo mundo, afirmando que o dia do retorno do Senhor, o dia do fim do mundo é este, aquele ou aquele outro. E todos eles mostraram que estavam enganados. E todos vão mostrar. Porque não existe um dia que nenhum de nós podemos saber. Porque Jesus mesmo disse, falou, nem eu mesmo sei, mas somente o Pai. Somente Deus sabe o dia de voltar. Nem o próprio Jesus não sabe o dia do retorno dele. Mas uma coisa é certa. O dia virá exatamente como Paulo está falando, de acordo com nós menos esperamos.
Podemos estar aqui agora, neste momento do Senhor voltar. Pode ser agora. Pode ser daqui 1 hora, pode ser daqui 1 ano, 10 anos, 100 anos. Não sabemos. Mas virá quando nós menos esperar. Aí é o fim. Por vós mesmos estáis bem informados, porque o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles. Assim como as dores de um parto tomam a mulher grávida, e de forma alguma encontrarão escape. Então, assim como as pessoas estão, não está bem, nós agora estamos na segurança, estamos bem, minha família está bem, o país está bem, a nação está bem, o mundo, pode ser naquele momento. Jesus já nos deu alguns sinais, nós temos falado sobre isso, está de uma forma bem clara ali em Mateus 24. Não existe um tempo predeterminado, não é por isso ou por aquilo. Mas alguns sinais, e só que tem vários desses sinais que já se cumpriram. Quando nós menos esperar, quando acharmos que está tudo em paz, que não acontecerá, é este o momento que o Senhor estará voltando. Por esse motivo, nós devemos estar em alerta. Por esse motivo, nós devemos andar vigilante. Porque o momento do Senhor, o dia do Senhor, ninguém sabe. Não existe nenhum estudo, quem quer que seja. E mais, não existe nenhum homem que diz que é homem de Deus, profeta, profetiza, cartão, qualquer coisa que pode afirmar isso. Porque o Senhor não revelará para ninguém. Ele não revelou nem para o próprio Filho dele, Jesus. Qualquer outra pessoa vai ter esse tipo de revelação. É mentirosa, é enganosa. Somente o Senhor sabe no dia. Mas é quando nós menos esperar que estará acontecendo. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Porquanto vós, todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Se nós estamos na presença do Senhor, nós não somos da noite, não somos da escuridão, não somos da treva. Somos do dia, nós somos da luz. Então esse dia, quando vier, não vai nos pegar desprevenido. O que é não pegar desprevenido? Nós estaremos salvos, porque nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus. Se nós não estivermos vivendo, Jesus deu vários exemplos. É como alguém, o patrão deixar o empregado tomando conta da casa, e ele sair quando o patrão viajar, e esse empregado começar a beber, fazer festa, fazer farra, pensando, esse homem não vai vir agora. Ele vai vir daqui a X meses. Mas quando menos espera, o patrão chega. Aí vai esse servo, esse empregado, receberia um duro castigo. Nós temos que estar vigilantes, não sabemos a hora. A qualquer momento pode ser. Se nós estamos na presença do Senhor, nós somos do dia, nós somos da luz. Nós não tememos. Sabemos para onde iremos. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alerta e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, adormecem de noite, os que se embriagam, de noite que se embebedam. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos das armaduras da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos preparados para termos vida, vivermos em santidade, termos vida eterna. É em Jesus. É para isso que nós somos preparados. Nós não somos filhos da noite, nós somos filhos do dia. Então assim nós agimos. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos nele. Por isso, aconselhai-vos, encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis toda a consideração para os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e os que tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realiza para convosco. Caminhai em paz um com os outros. Paulo está recomendando que nós devemos ter um zelo, um cuidado, um amor, uma atenção, procurarmos apoiar aqueles que estão trabalhando em prol da divulgação, do crescimento do Evangelho. Nós devemos ter sim uma atenção com os evangelistas, com os missionários. Estou falando legítimos, verdadeiros pregadores da palavra de Deus.
aqueles que têm uma preocupação de ensinar o evangelho verdadeiro, aquele que tem preocupação em cuidar das nossas ovelhas, aquele que tem preocupação de estar o tempo todo cuidando de nós como ovelha. Devemos ter um cuidado, um carinho, uma atenção e procurar ajudá-lo, socorrê-lo em tudo. Irmãos, também vos exortamos que admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vamos procurar também ajudar aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão querendo desistir, aqueles que estão dizendo cansados, aqueles que estão fraquejando. Vão animá-los no Senhor Jesus Cristo, para que eles não venham perder a salvação. Evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Não podemos estar agindo como uma retaliação. Se alguém nos faz mal, não vamos reagir da mesma forma. Ao contrário, Jesus nos ensinou o contrário. Se alguém der um tapa na nossa face, vamos dar o outro lado. Nós devemos orar pelo que nos persegue, amar quem nos odeia. É isso que é o ensinamento de Jesus Cristo. E é isso que nós temos que fazer. Conservai permanentemente a vossa alegria. Orai constantemente. Orai quando der para você em casa, no trabalho, está orando bem. Quando não der, em espírito. Você mesmo com sua boca fechada, mas em espírito está constantemente orando. Andai em espírito de oração. Oração é diálogo com o nosso Pai. É diálogo com o Senhor. Dai graça em toda e qualquer circunstância, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Dá glória a Deus, dá graça a Deus. Não é só porque acontecem as coisas boas, não. Quando acontecem as coisas ruins. Quando acontecer as coisas ruins também, glorifica o nome do Senhor, porque aquilo que nós achamos que pode ser ruim para nós, às vezes não é, às vezes é o melhor. Porque Deus sabe cuidar de nós. Nós somos como criança. Assim como quando os nossos pais, ou nós como pais, nós não fazemos, não satisfazemos as vontades das nossas crianças, não por maldade, mas para o próprio bem delas, também Deus assim age com nós. Então, quando acontecer qualquer coisa, antes de lamentarmos, amaldiçoarmos, xingarmos, reclamarmos, adoremos, damos graças a Deus. Graças a Deus em todo tempo, em toda situação, em toda circunstância. Devemos glorificar o nome do Senhor. Não apagueis o fulgor do Espírito, não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências e retende o que é bom. Afastai-vos de volta toda forma do mal. Não é desprezar a profecia, mas tomar cuidado. Hoje nós temos profetas, pessoas reveladoras em todo lugar, mas vamos examinar todas as profecias que vierem, vamos examinar. Como nós examinamos de acordo com a palavra. Se não tem nada, se não tem nenhum fundamento bíblico, afastai-vos de toda forma do mal, afasta-se dela, não reconheça, não aceite. Mas aceite somente as profecias que estão de acordo com a palavra de Deus. Porque Deus fala pela palavra, fora dela não há. Que o próprio Deus de paz vos santifique integralmente. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel, e ele também o fará. Ele termina agora dizendo: irmãos, orai por nós, saudai todos os irmãos com um beijo santo. Encarrego-vos pelo Senhor que esta carta seja lida para todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Essa carta, que foi o 1 Tessalonicenses, que em 5 capítulos, que Paulo enviou aos de Tessalônica. No final ele pediu, falou: olha, essa carta que eu estou mandando, que é este livro, ele seja lido na igreja para todos. Ele não enviou a carta só para um pastor, só para A ou B. Não, que sejam lidos para todos. Nós concluímos então a leitura do primeiro livro de Tessalonicenses. Vamos iniciar agora 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Novamente, a saudação formal de Paulo, né? A apresentação dele. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz
a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Saudação de Paulo. Caros irmãos, sentimos-nos dever de continuamente render graças a Deus por vós. Aliás, como é justo, porquanto vossa fé tem crescido muito e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Olha, nós sentimos obrigado diante de Deus, estar rendendo graça, fazendo orações de agradecimento por vós. Diante do comportamento de vocês, diante do que nós estamos vendo a fé praticada por vocês, o amor com que estão se tratando um ao outro. Por este motivo, nós rendemos graça a Deus. Por esta razão, nos gloriamos em vós perante as igrejas de Deus, devido à perseverança e fé demonstrada por vós em todas as perseguições e nas aflições que estáis suportando. Nós agradecemos a Deus, nós louvamos a Deus, nós exaltamos o Senhor por causa de vós. Também nós testemunhamos nas outras igrejas por causa de vós. As lutas que vocês estão passando, mas vocês têm demonstrado um amor legítimo, um amor verdadeiro por Cristo. Vocês estão agindo, vivendo como cristão verdadeiro, como discípulo de Jesus. Vocês assumiram realmente, se assumiram realmente como discípulo de Jesus. Apesar de estar passando por aflições, estão suportando, mas estão firmes no Evangelho. O que nós achamos interessante é que a igreja inicial, a igreja dos primogênitos, ela foi fundada, iniciada a partir de lutas, batalhas, aflições, perseguições, apedrejamentos e mortes. E ninguém desistiu. Não era uma igreja onde que se oferecia bênção ou prosperidade, mas ao contrário. Chamava para Cristo, falava-se em arrependimento, falava-se em salvação. As lutas vinham, as perseguições vinham, de todas as partes, mas eles perseveraram. Ao contrário da nossa igreja de hoje, onde as pregações mentirosas é chamado para viver um paraíso aqui. E as pregações mentirosas, as campanhas mentirosas, onde oferecem de tudo. É dinheiro, é paz, é negociação, é barganha, é tudo. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo aqui está agradecendo a Deus, está glorificando o nome do Senhor pela vida, pela transformação dos Tessalonicenses. E também é testemunha em todas as outras igrejas da vida deles. Elas são provas evidentes do justo julgamento de Deus, a fim de que sejais considerados dignos do reino de Deus pelo qual sofreste. Sofrem por causa do reino de Deus, mas serão dignos de viver nele, desfrutar do paraíso, a vida eterna ao lado do Senhor. De fato, é justo diante de Deus que ele retribua com aflições os que vos causam tribulações. E quanto a vós que sois atribulados, vos dê pleno alívio, bem como a nós, assim que o Senhor Jesus se revelar do céu, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Então o que Paulo está falando assim, ó? Que é justo, de fato é justo diante de Deus, que ele retribua com aflições, com dores, a todo aquele que vos causa tribulações. O cristão legítimo que está passando por tribulações e essas perseguições, esses perseguidores, esses que trazem o sofrimento, esses que trazem as dores, vão sofrer a mesma coisa. Melhor dizer, bem pior, porque eles vão padecer por toda a eternidade. Os sofrimentos deles serão terríveis. Eles hoje perseguem, riem, debocham, fazem de tudo. Mas eles sofrerão o castigo eterno. É isso que Paulo está dizendo. Não é aqui. Eu tenho visto pessoas falar, não, Deus vai me vingar aqui. Não existe essa vingança. Deus não prometeu vingar ninguém. Deus não é vingador pessoal de ninguém. Mas Deus era pela palavra dele. Aqueles todos que hoje procedem contrário à sua palavra, perseguindo os seus, atacando os seus,
padecerão. Não estão falando padecimento aqui, não. Eles vão padecer por toda a eternidade. É isso que Paulo está nos explicando. E aos que estão sofrendo aqui. E quanto a vós, que sois atribulados, você está sofrendo a tribulação, vos dê pleno alívio, bem como a nós, assim que o Senhor Jesus se revelar. Assim quando dizer a revelação do Senhor, quando existir a volta do Senhor. Ou seja, assim quando nós subirmos, numa vida, na próxima vida, ou seja, nós estivermos no paraíso, não aqui. Ele não está prometendo aqui que nós vamos ter alegria, paz aqui, não. Jesus, ao contrário, ele diz que no mundo nós teríamos problema. E revelar no céu com seus anjos poderosos a meio a chamas flamejantes. Depois de Deus nós vamos ter paz, nós vamos ter descanso eterno. Mas aqui nós sofremos. Aqui nós somos perseguidos, nós somos estrangeiros aqui. Aqui não é o nosso lugar. O mundo nos ataca. Mas nós teremos descanso eterno. E esses que nos atacam hoje padecerá por toda a eternidade. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele punirá, não é o diabo, não, é ele que vai punir a todos que são inimigos do Evangelho de Jesus Cristo. Todos eles receberão a devida punição. Todos eles receberão o devido castigo. Eles sofrerão a pena de destruição eterna. A separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Um rápido resumo é isso, é inferno. É inferno flamejando por toda a eternidade. Isso todos os que são contrários à palavra de Deus, todos aqueles que confrontam, todos aqueles que perseguem, que debocham, que escarnecem do verdadeiro cristão, estão indo contra a palavra de Deus, contra o Evangelho de Jesus Cristo. Eles vão sofrer dura perseguição. Não é como muitas igrejas dão a entender, não, Deus vai punir o A, o B, o C, porque estou te perseguindo aqui. Ele não vai fazer isso. Deus não vai punir ninguém aqui. Deus não é o meu vingador. Não, alguém me fez isso comigo, Deus agora vai lá e vai comprar briga. A promessa não é aqui. A promessa nossa não é para aqui. Temos que entender isso. Esse evento se dará no dia em que ele vier para ser glorificado o seu santo e exaltado em todos que tiverem crido, inclusive em vós que creste em nosso testemunho. Esse evento, esse fato, este castigo para esses vai acontecer no dia que Jesus voltar. Esses pagarão. Já morreram longe do Senhor. Vão padecer toda a eternidade. Conscientes desse fato, oramos constantemente por vós, a fim de que o nosso Deus os torne digno da vossa convocação e cumpra com poder todo o bem, todo o bom desejo e toda ação que resulta da fé. Então oramos para que permaneça firme, que fique firme no Senhor, que haja de acordo com a palavra de Deus, que viva na palavra de Deus, para que tenhamos vida e vida eterna. Assim o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vós, e vós nele, conforme a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que ele, de vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavras ou cartas atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Paulo está dizendo isso, olha, vamos tomar cuidado com referência ao dia, o retorno, sua vinda de Jesus. Vamos tomar muito cuidado com o que anda falando. Não, que Jesus vai voltar assim, que o fim do mundo será ali, que o fim do mundo será acolá. Nós temos visto, gente, da mesma forma. Sempre alguém está falando, não, é o ano 2000 vai acabar, é o ano 2012, é 13, é 14, cada ano, criam-se alguma data dizendo que é a volta do Senhor. Mas tudo é mentira. Deus não revelou e não vai revelar para ninguém. Se ele não revelou para Jesus, ele vai revelar para algum de nós?
Ou existe alguém que é maior do que Jesus? Então ninguém, absolutamente, aqui a palavra fala, absolutamente ninguém sabe o dia da volta de Jesus. Só Deus. E vai vir como ladrão. Quando nós menos esperar, acontecerá. Só Ele sabe o dia. Então nós vamos tomar muito cuidado, até mesmo tem visto alguns supostos pastores, alguns supostos profetas falando que vai acontecer neste ou naquele ano. Ninguém sabe. Eles estão falando bobagem, estão falando da carne, são mentirosos, são hipócritas. É o que a palavra de Deus nos mostra. Ninguém sabe quando será o retorno do Senhor. Ninguém sabe quando será o dia D. Ninguém sabe quando será o fim. Mas uma coisa é certa, vai acontecer. Não vos deixe enganar de forma alguma, por ninguém. Porquanto antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Jesus disse para nós, está lá em Mateus 4, eu cito muito, eu gosto muito dessa referência, apesar de estar nos outros livros também, de Lucas e tudo, mas eu me basei muito ali por Mateus 24. O próprio Senhor Jesus dizendo, dando alguns sinais do que viria antes do fim. E nós sabemos que antes do fim vai se levantar alguém, alguma espécie de autoridade, alguém se levantará como se fosse um grande homem de Deus. Esta pessoa vai fazer sinais que aos olhos do mundo vão falar, não, isso é milagres que ele está fazendo. É poder que ele está fazendo. A palavra de Deus ainda nos fala que esta pessoa vai trazer a paz entre as nações. Hoje nós estamos vendo guerra lá no Oriente, toda a paz se destruindo. No Ocidente, mas esse vai trazer a paz. Isso aí que vai ser o engano. Todos vão entender que é um homem de Deus exatamente por esse motivo. Não, ele está conseguindo trazer a paz ao mundo. E ele vai se levantar, vai fazer acreditar realmente como um homem de Deus, como um homem, e vai operar milagre, vai operar coisa. Jesus nos disse que se fosse possível, ele enganaria todos, inclusive os escolhidos dele. Ou seja, todos nós seríamos enganados, mas não somos enganados porque estaremos firmados na palavra de Deus. Então Paulo agora está reafirmando, falou, olha, não deixe enganar não, porque antes da destruição tem um sinal, esse filho da apostasia virá. Não vos deixe enganar de forma alguma, por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aquele que se opõe se exalta acima de tudo, e o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Ele vai criar tanta história, tanta mágica, tanto engano, que ele vai se levantar como se fosse Deus. As pessoas vão acreditar, as pessoas vão render graças a ele. E ele vai induzir as pessoas a falarem quanto ao próprio Deus. Ele vai mostrar tanta coisa, tanto poder, que vai levar as pessoas a falarem contra Deus e adorarem a ele. Ele só faz isso porque é permissão de Deus. Deus já permitiu que vai fazer. Exatamente para peneirar, para saber quem é dele e quem não é. Para saber quem verdadeiramente serve o Senhor e quem não serve. Aquele que se opõe exalta acima de tudo, o que se chama Deus, ou é objeto de adoração a ponto de assentar no santuário de Deus, apresentando como Deus. Não vos lembrai de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos. No entanto, vós sabeis que o que está detendo este momento para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o ministério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o retém. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. O iníquo vai vir ainda. O enganador vai vir ainda. Então nós ainda temos mais sinais ainda. Jesus tinha falado
nós passaríamos por terremotos, por guerra, por nações, e nós temos tudo isso vivido. Também agora virá o filho da iniquidade. Só depois disso virá o quê? Nós temos que estar andando em alerta. Ora, o aparecimento deste anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder e com sinais, e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça, para que os estão perecendo, aqueles que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. E por este motivo que Deus lhe envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da justiça. Então esse cara vai vir, faz todo tipo de engano, propondo facilidade, é um liberalismo, é concordância com erro, é concordância com pecado. Vai estar apoiando todo erro, apoiando o homossexualismo, o roubo, a desonestidade, as ofensas, trazendo uma suposta paz. Um vandalismo, liberalismo antibíblico, anti tudo. As pessoas querem isso, vão aceitar isso, vão concordar com isso. E ele vai oferecer tudo o que o ser humano quer. A carne, os desejos quer. Mágica de todo tipo, os enganos. Vão seduzir. Deus, é o próprio Deus que está permitindo que ele faça isso. Exatamente. Para aqueles que não creram, aqueles que não creram no Senhor, que não vivem de acordo com a palavra, seja exatamente seduzido de forma integral e seja então condenado. Por isso tem que estar em alerta. Antes de nós ficar acreditando no que falam ali, falam acolá, é pastor, é padre, é bispo, é quem quer que seja. Vamos olhar se estão falando pela palavra de Deus. Se não estão falando pela palavra de Deus, não estão falando em nome do Senhor. Cuidado. Temos que ficar alerta. Nós lemos hoje até 2 Tessalonicenses, capítulo 12, versículo 12. Continuaremos depois do versículo 3, já concluindo, porque esse é um capítulo, um livro pequeno, é 3 capítulos somente. Todas as nossas respostas estão aqui. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Um abraço.